Pois é. Tá certo? É sim, tava morrendo de saudade das suas aulas. Ah, valeu. Ano passado nós fizemos, gente, com o Grupo Raminho Saúde, eu, Newton e Kit, né, com o apoio de Misael e Isis, nós fizemos o curso Sala de Aula de Urgência e Emergência, né, foram 3 meses só com urgência e emergência, 3 ou 4 meses, nem lembro mais. Mas foi todo online, ele foi 100% online, tá certo? E a gente acabou desfazendo o grupo, e esse ano eu retomei para poder começar a fazer a parte pré-hospitalar. Tá? E aí, como eu tenho acesso ao SAMU, eu consigo fazer a prática presencial. E para isso a gente vai dividir vocês em grupos, tá certo? Por isso eu pedi para vocês digitarem lá no grupo do WhatsApp, para a gente ver qual a disponibilidade de cada um. Quem pode durante a semana, quem pode no final de semana, tá certo? Final de semana a gente vai fazer aos sábados. Série já colocou a questão dela, né, que tem plantão e tem escala. Então, tudo isso a gente vai procurar observar para poder beneficiar todo mundo, tá bom? A gente já está gritando aí, daqui a pouco ele pinta. Para poder beneficiar e não atrapalhar a vida de ninguém, tá certo? As aulas teóricas vão ser todas as segundas. Boa noite, Gleice. Tá ouvindo bem? As aulas teóricas vão ser todas as segundas-feiras. Eventualmente, se eu precisar, ou de algum de vocês precisar, a gente pode remarcar a segunda, né? Tipo segunda de carnaval. Não sei como é que vai ser. Pelo calendário, acho que eu nem coloquei. Eu pulei o carnaval, deixei no feriado, né? Mas a gente define aqui em grupo, em sala, sobre isso. Ah, para quem tem interesse em participar da turma. A turma é no máximo 30 alunos, nós temos acho que 17 alunos matriculados. Cabe mais gente? Cabe mais gente. A gente sempre fecha para não entrar mais, para poder organizar tudo, ver turma, ver espaço no SAMU, isso direitinho. Mas cabe até 30. Quando é que vai ter uma nova turma, Fabrício? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente monta um curso assim, com 6 meses de duração, gente. Quando você termina, você não tem muita coragem para fazer outro curso logo em seguida, não. Tá certo? E a gente tem outros projetos. Eu tenho alguns outros projetos de trabalho para o segundo semestre, né? Depois que a gente terminar aqui. E em paralelo também. Então, outro curso desses 6 meses, muito provavelmente só em 2022. Não vou repetir assim. Eu devo fazer cursos menores, mas curso assim longo, provavelmente só em 2022, se Deus me der vida e saúde. Tá certo? E aí, assim, outros cursos online deve ter, mas híbrido, online e presencial, vai ser esse, que é meu, independente, e muito provavelmente pós-graduação da Unigrade, que a gente está montando uma turma híbrida, né, por conta da pandemia, transporte, a gente deve fazer uma parte de pós-graduação, aí já não é mais curso de atualização. Tá? Bom, para quem não conhece, não me conhece, ou para quem me conhece, meu nome é Fabrício Bastos, eu sou enfermeiro graduado na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu me graduei orgulhosamente há 21 anos atrás. Completei 21 anos agora, dia 15 de janeiro. Já tenho um janeiro, já estou de maior em relação à formação. Então, são 20 anos de formado na minha universidade, 21 anos trabalhando na minha universidade, sou professor da UESC, concursado desde 2004, mas com contrato desde 2000. Saí da formação direto para dar aula na UES. Trabalho com urgência e emergência desde então. Já trabalhei em pronto-socorro e hoje, há 16 anos, eu trabalho em SAMU. No SAMU Regional Itabuna, já trabalhei em outros SAMUs, mas hoje eu sou fixo no SAMU Itabuna. Tá? Fiz o mestrado na UFBA, em enfermagem, fiz o doutorado na USP, em ciências, né? O doutorado ele é em ciências, ele não é em uma área específica. Mas eu pesquisei mais uma vez urgência, emergência e SAMU. Então, assim, são 21 anos que eu trabalho com urgência e emergência, que eu sou encaixaçado em urgência e emergência, basicamente essa história. É chão, Tiarinha. É um chãozinho bom, graças a Deus. Tá certo? Se eu pegar a aposentadoria especial, mais 4 anos eu estou livre. Eu desço do barco do trabalho formal, vou ficar só com os empreendimentos. E também sou empreendedor, né? Trabalho com kit aqui na Enfoque, com a parte de empreendedorismo e gestão de carreira, e aí também é outra conversa. Eu faço mais propaganda da Enfoque. Deixa eu só desligar esse bip aqui do WhatsApp, que fica perturbando o meu ouvido, perturbando o ouvido de vocês, tá? Deixa eu ver se alguém teve dificuldade de entrar. Tânia, entrando.
Deixa eu só dar uma... Gente, eu não tenho ninguém na fila de espera aqui aguardando. Tenta sair e entrar de novo aí, viu? Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Aí, pronto. Uma chegou aqui agora, Caliane. Boa noite, Caliane. Bem-vinda. Boa noite. Tá me ouvindo? Os atrasados do Enem chegando. Tânia, boa noite. Eu vou pedir só para você desligar seu microfone aí nessa barrinha de baixo. Tá certo. Tá bom? Seja bem-vindo. Dani Café também. Oi. Tá me ouvindo aí, professor? Estou ouvindo, Dani. Ah, tá. Vou ativar seu microfone aqui rapidinho, tá bom? Tá bom. Boa noite. Eu pensei que não tava. Dani, qualquer coisa digita aqui no chat, tá certo? Que aí eu leio aqui e vejo o que, é que você quer, tá bom? Lúcio, meu querido, seja bem-vindo. Acho que a turma está quase completa agora. Boa noite, Fabrício. Obrigado. Como é que você está, meu caro? Tudo bem, velho. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos lá. Hoje, conforme a nossa programação, a gente vai falar um pouquinho sobre a história pré-hospitalar, né? Já conheço alguma parte dessa história. A história do SAMU eu conheço toda porque eu estou lá desde o início, né, do SAMU 192. Mas o SAMU não existe no Brasil a partir do SAMU 192 que nós conhecemos. O SAMU ele é muito mais antigo do que isso. Tá? O primeiro SAMU brasileiro ele é do Rio Grande do Sul, e os primeiros serviços de pré-hospitalar eles datam de um pouco antes, mas eram mais voltados para o atendimento a acidentes em rodovias. O primeiro SAMU com regulação médica ao modelo francês é o SAMU de Porto Alegre, que existe até hoje, é um dos maiores modelos de SAMU no Brasil. Tá? Ok. Boa noite, Asmile. Bem-vinda. Juninho Rox. Juninho Rox, quem é? Carol, é? Não sei o nome. Só pelo apelido eu não vou saber. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, que é o meu slide aqui. A gente vai usar hoje. Pronto. Já estão vendo minha tela aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui também. Quero acompanhar melhor como é que está. Vou disponibilizar assim, Tiarinha. O material eu mando para vocês também, viu? Não vos preocupeis. Pronto. Então, assim, quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, Ismael. Pronto, Ismael, tranquilo. Tá certo. Seja bem-vindo, cara. Tá conseguindo participar? Muito bom. Então, ó, quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar ele surge no Brasil
por conta das demandas dos acidentes automobilísticos. Então, as primeiras políticas públicas que nós tivemos no Brasil relacionadas a atendimento a vítimas de trânsito, né, era justamente por conta dos acidentes em rodovias, e não foi criada inicialmente uma portaria pelo Ministério da Saúde, e sim uma portaria pelo Ministério do Transporte e Trânsito da época. Tá? E de lá para cá se constrói uma política nacional de atenção às urgências, né, que... tranquilo, ótimo. Se constrói uma política nacional de atenção às urgências que sustenta e ancora e ampara toda a parte de atendimento à urgência. Dentro dessa política, em 2003, nasce oficialmente para todo o Brasil uma política de governo, uma política de Estado, não política de governo, o SAMU 92. O SAMU 92 ele nasce na portaria 1864, que é válida até hoje, certo? A portaria 1863 de 2003 criou a Política Nacional de Atenção às Urgências e a 1864 cria o SAMU. A 1863 ela não é mais válida, ela foi revogada e deu lugar à portaria 1600 de 2012, se não me engano, 11 e 12. A 1864 de 2003 ela é válida até hoje, com algumas atualizações, mas ela ainda é válida, porque ela criou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Era o único componente da federação que faltava para o nosso sistema de atendimento às urgências. Tá? Era o único que estava faltando e foi criado em 2003, com base no modelo francês. Então, o nosso modelo de atendimento pré-hospitalar a nível de Brasil, ele é baseado no modelo da França, baseado, não é 100% igual. Porque o modelo francês de APH, eles trabalham com consulta domiciliar, que não é o nosso caso. No nosso caso, atende só as urgências. Então, por exemplo, a sigla SAMU, na França, é Serviço de Atendimento Médico de Urgência. A nossa sigla SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Porém, o sistema de regulação da urgência utilizado no Brasil é o mesmo utilizado na França. Ele usa o médico como a figura que faz a regulação do processo de atendimento à urgência. Se você parar para analisar outros serviços de atendimento à urgência, como o norte-americano, eles não usam o médico como figura reguladora. Eles usam a telefonista, que utiliza diversos protocolos para fazer o processo de regulação dos atendimentos de urgência. Né? Porque no modelo norte-americano você tem a integração de todos os serviços, polícia, corpo de bombeiros, departamento de trânsito, de gás, de água, ambulâncias para os paramédicos, né? Eles fazem parte desse conjunto de atendimento às situações urgentes nos Estados Unidos, defesa civil, tudo isso. No Brasil, esses componentes são separados. A gente começa a ter agora alguma agregação das polícias militares. Então, já temos alguns modelos de alguns estados brasileiros, onde polícia militar, corpo de bombeiros e polícia civil trabalham com o mesmo sistema. Então, aqui na Bahia, eles usam o SICOM, que é a Central de Comunicações, para esses serviços. O SAMU, na Bahia, ainda não integra, certo? Em outros estados, ele já integra junto com essas demais forças e a Defesa Civil. Então, cada estado vem definindo, e o Ministério da Saúde não obriga nenhum estado a funcionar desse ou daquele jeito. Nós temos algumas portarias que nos regem, né, que determinam como funciona o APH no Brasil, oficialmente falando, mas nada que crie uma determinada obrigação, que tem que ser desse jeito, só pode ser desse jeito. Então, os estados e municípios acabam definindo algum tipo de funcionamento. Então, assim, o trauma, ele sustenta, ele justificou o início do APH brasileiro. Tá certo? E ao longo desses anos, nós aprendemos muitas lições com o atendimento às vítimas de trauma. Tá? Essas lições nascem lá na década de 70 com um acidente de avião. Certo? Então, um médico nos Estados Unidos, em Nebraska, mais precisamente falando, com sua família, ele, a esposa e 2 filhos, 3 filhos,
sofre um acidente de avião, um monomotor, tá? A esposa morre no local, um dos filhos sofre uma fratura, o piloto, que era o médico, sofre algumas lesões mais leves, e o terceiro filho ajuda no socorro, também teve ferimentos leves, né? E o quarto filho também teve fratura. Então, 2 filhos com fratura, uma esposa morta, ele com lesões mais leves, e acho fratura de braço, alguma coisa assim, e o outro filho mais velho com lesões leves também. O que acontece? Ali no local, eles conseguem prestar-se os primeiros socorros. Eles conseguem realizar entre si o atendimento de primeiros socorros e pedem carona a uma caminhonete que leva essas pessoas até o hospital onde o médico era plantonista. Tá? Ele fazia parte do corpo clínico daquele hospital. Ao chegar no hospital, para ser atendido na unidade de emergência, o caos, a bagunça. Doutor fulano, gente, a família do doutor fulano, e a bagunça no atendimento. Certa desordem no atendimento. O que é que isso leva ele a pensar? Bom, se no local do acidente, com pouco ou nenhum recurso, eu e meu filho mais velho conseguimos organizar um atendimento para eu, ele, mais 2 crianças e um óbito, né? E ao chegar no hospital, onde eu tenho mais recursos, uma equipe treinada e preparada, houve toda uma desorganização no atendimento, houve caos no atendimento, o sistema está errado e nós precisamos corrigir. A partir daí, na década de 70, começam as discussões e nasce, dentro do Colégio Norte-Americano de Cirurgiões, que é mais antigo, a filosofia ATLS. Então, ATLS é essa filosofia, certo? Que traz a sequência de atendimento ao paciente grave, tá? Traz a sequência de atendimento ao paciente grave, com base nas prioridades, né? Com base nas prioridades do paciente, certo? Então, o que são essas prioridades? Com a caneta, é o que nós conhecemos como ABCDE. Então, quem já estudou alguma coisa de trauma, já ouviu falar em ABCDE, certo? Quem já estudou alguma coisa de trauma, já ouviu falar em alguém entrando aqui, peraí. Permitir. E assim, eles começam essas discussões e chegam à conclusão, né, chegam à conclusão que precisam criar uma sistematização para atender o paciente vítima de trauma. Tá? E aí nasce o que nós conhecemos como ABCDE. Tá? Bom, no pré-hospitalar isso vem evoluindo ao longo dos tempos, certo? E hoje nós não temos mais apenas o A, B, C, D, E. Para o APH, nós temos hoje o X, ABCDE. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá? Então, assim, os serviços médicos de atendimento às urgências, eles evoluíram a partir da necessidade de diminuir a morbidade e a mortalidade decorrentes do trauma. Certo? O trauma, ele não é a primeira causa de mortalidade em todas as faixas etárias. A primeira causa de mortalidade em todo o mundo sempre é a doença cardiovascular. Tá? E aí você vem falar sobre infartos, AVCs, parada cardiorrespiratória, morte súbita, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, enfim. Essas são as principais causas dentre toda a população em geral. Porém, se você pegar a população do sexo masculino, certo? Na faixa etária dos 13 aos 35 anos, o trauma é a primeira causa de morte. Tá? Então, nessa faixa etária de 13 a 35, eminentemente em homens, o trauma é a primeira causa de mortalidade. Então, o trauma mata na faixa etária
mais produtiva da vida em uma população proporcionalmente menor em relação à população feminina. Ou seja, nós, homens, somos uma espécie em extinção. Protejam-nos. Tá? Nós precisamos de proteção. O sexo frágil somos nós. Tá certo? Aí é muito mais por conta do comportamento masculino que traz mais risco, claro. Tá certo? Então, assim, há mais de 20 anos, o PHTLS ou ATLS vem ajudando os serviços médicos de emergência a atingir o objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade decorrente do trauma. Tá? O PHTLS, ele nasce depois do ATLS. Então, o ATLS já tem mais de 40 anos e o PHTLS mais de 20. Tá certo? O PHTLS, ele nasce de um núcleo do ATLS, de um núcleo do Colégio Norte-Americano de Cirurgiões, que se dedica a estudar, a pesquisar e a desenvolver os protocolos mais modernos e mais atuais para o atendimento pré-hospitalar. Então, PHTLS significa suporte avançado de vida no trauma no ambiente pré-hospitalar. ATLS, suporte avançado de vida no trauma em geral. Então, o ATLS é mais voltado para o intra-hospitalar, o PHTLS é mais voltado para o pré-hospitalar. Tá certo? Então, existe um livro que é publicado pela NIMT, né, que se chama PHTLS, né, suporte avançado de vida no trauma pré-hospitalar. Ei, rapaz! Vem trabalhar com o papai. Então, o PHTLS, ele não é um livro apenas. Né? O livro PHTLS... Olha, gente, dá tchau, pessoal. Tchau. O livro PHTLS, ele é o manual do curso PHTLS. Tá certo? Ui. Livro. Deixa eu botar ele aqui com ele que eu não entendo. Oi. Tá certo? Então, o livro PHTLS, ele é o manual do curso PHTLS. Tá? No entanto, assim, apesar do curso ser muito bom, o livro é melhor. Tá? Porque o livro você pode pegar, consultar, estudar como quiser. O curso PHTLS, ele dura um final de semana, na verdade, um dia e meio. Tá? É um curso de um dia e meio. Você estuda pelo livro, pelo manual, né? Se prepara, faz o curso e tem que responder uma prova escrita e uma prova prática. Para receber o certificado de conclusão do curso, você tem que ser aprovado nas duas provas. Tá? Se você não for aprovado, o que acontece? Você recebe uma declaração que você participou do curso. Tá certo? Mas para receber a carteirinha, o certificado da NIMT do PHTLS, você tem que ser aprovado na prova teórica e na prova escrita. Na prova prática e na prova escrita. Ah, Fabrício, quanto custa um curso desse? O PHTLS hoje está na faixa dos seus R$ 1.600, R$ 1.700. Tá? Então, entre R$ 1.500 e R$ 1.700, está nessa faixa. Ok? E aí você ganha o livro com esse valor de inscrição no curso. Vale a pena? Vale a pena. É um investimento a ser feito. Certo? O que é que você não tem? O que você não tem esse tempo que a gente tem aqui para discutir. Porque eles vão vomitar conteúdo no final de semana. Quem estudou, estudou. Quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou, comeu mosca. Tá certo? O curso é muito rápido, é uma imersão. Então, não dá tempo deles discutirem, debaterem. É passar conteúdo, é passar aquele manual todo em um dia e meio e você se vira. Agora, tem muita prática. Você faz um network muito bom, conhece muita gente legal. Tá certo? Então, é um curso que eu recomendo. Vale a pena fazer, sim. Principalmente quem pensa, eu quero entrar no SAMU algum dia na vida, eu quero concorrer a uma vaga de SAMU de qualquer lugar do Brasil. O PHTLS é um dos cursos mais conhecidos no Brasil e fora do Brasil para a área de PHTLS. É o único para a área de pré-hospitalar. É o único, Fabrício? Não, claro que não. Existem outras escolas ao redor do mundo que ensinam pré-hospitalar, certo? No Brasil, o PHTLS é o queridinho, é o mais conhecido. Mas mesmo no Brasil, nós temos outros cursos da linha LS, né, ou de outras linhas, que trabalham tão bem ou até melhor que o PH. Tá? O PH, alguns colegas especialistas não são muito fãs do PHTLS, porque ele tem certas limitações em relação a outros
cursos que nós temos disponíveis no Brasil, como o ITLS, por exemplo, a TCM, por aí vai. Mas ainda é um curso que todo mundo recomenda bem, eu recomendo, tá? Que vale a pena fazer. Quando tiver dinheiro para investir, invista. Tá? Parcela no cartão em suaves 25 prestações e vai vivendo. Tá? Vai estudando. Beleza? Bom, através de pesquisa, nós aprendemos várias lições que acabam nos ajudando a prestar o melhor atendimento possível automatizado. E vou dizer a vocês de onde vem toda a evolução do atendimento à vítima do trauma. Das guerras. Tá certo? Todo o avanço tecnológico, e quando eu falo avanço tecnológico, eu falo em métodos, tecnologias leveduras, processos e equipamentos, tá? Recursos físicos, tecnologia dura, tá certo? Então, isso nasce com as guerras. O pai do APH, o Dominique Jean Leary, Dominique Jean Leary, ele criou a primeira ambulância, que era uma carruagem, uma carroça, né, nas guerras de Napoleão Bonaparte. Então, o APH nasce lá no século XVIII com as guerras napoleônicas, tá, com as ambulâncias voadoras do Dominique Jean Leary. Ele era médico, cirurgião, e ele também é o cara que cria o serviço de atendimento nas trincheiras. Então, o que é que ele objetivava? Atender o soldado o mais rápido possível para salvar o soldado e devolver ele para o campo de batalha. Porque treinar um novo soldado ou pegar pessoas muito jovens, né, adolescentes, para serem soldados, despendia muito mais tempo e recurso e menos eficiência. Então, era mais fácil recapacitar o soldado para ele voltar para o fronte de batalha. Tá? Ah, isso é muito cruel? Não é cruel, não, gente. Isso é uma metodologia de guerra, de conflito armado. É assim até hoje. Serviços médicos dos exércitos norte-americanos, brasileiros, o que for, eles não existem só pelo bem-estar do soldado, não. É porque eles precisam do soldado, que é um recurso armamentício, funcionando no campo de batalha. Tá? Então, quem vai lembrar assim, por exemplo, você pegar filme que retrata lá a Guerra do Vietnã, você tinha lá uma tropa, e dentro da tropa você tinha um profissional, um soldado, que era destacado como profissional médico. Ele não era médico, ele era treinado em procedimentos de primeiros socorros e intervenções para atender a galera ali. Quando terminava o serviço militar, ele recebia o diploma de medicina, tá certo? Ele voltava para os Estados Unidos como um médico de verdade, sem ter passado pela faculdade de Direito. Tá? Enfim, quem mais que a gente vê de evolução nisso aí? Isso era lá, a partir da Guerra do Vietnã. Quem assistiu lá aquele filme Até o Último Homem, é um filmaço, ele retrata a Segunda Guerra Mundial e mostra justamente isso, um soldado que é destacado como o profissional médico da equipe ali. Beleza? Hoje em dia, como é que o exército norte-americano faz? O exército norte-americano coloca todo o material de atendimento na mochila de cada soldado. Então, na mochila de cada soldado você vai encontrar soro Ringer, 4 frascos de soro Ringer, equipo, gelco, morfina, torniquete, curativo, tudo na mochila de todo soldado. Então, não é mais um soldado que carrega o material. Todo soldado tem a mesma quantidade de material para se atender ou atender o outro. E os oficiais recebem treinamento médico avançado, treinamento cirúrgico, para realizar determinados procedimentos que os paramédicos norte-americanos fazem. Tá certo? No Brasil funciona assim, Fabrício? Não, no Brasil não funciona assim. O método de treinamento do soldado brasileiro ele é diferenciado, não é igual ao norte-americano. Embora a gente use os materiais de saúde em cada mochila, muito parecido, mas em quantidades diferentes, mas o treinamento em saúde é mais para o oficialato e os soldados recebem alguma coisa de primeiros socorros. É um pouco diferente do norte-americano, eles estão mais bem condicionados para isso. Tá? Bom, então assim, os conflitos armados ajudam nesse processo de avanço tecnológico. Tá? Ajudam nesse processo de avanço tecnológico
para o atendimento ao trauma e, assim, para o atendimento pré-hospitalar. Então, hoje cresce no mundo a questão do atendimento pré-hospitalar tático. Quem já viu, quem já ouviu falar sobre isso, o atendimento pré-hospitalar tático é justamente o atendimento de saúde para áreas de conflito. Então, por exemplo, eu vou subir aqui um bairro perigoso da cidade, está acontecendo um tiroteio, né, e eu faço parte da equipe policial como profissional de saúde tático. Tá? Então, para que eu estou lá? Para na hora que um desses policiais for atingido, for ferido, eu já começo o atendimento ali no meio do conflito e ajudo a retirar ele do meio do conflito. Então, esse é mais ou menos o APH tático. O PHTLS, ele tem uma edição, todas as vezes que ele faz revisão, ele lança sempre uma edição militar. Então, o PHTLS, você vai encontrar ele. A edição geral, para todo mundo utilizar. Deixa eu fechar isso aqui. E a edição militar, que era mais voltada para essa questão do tático. Tá certo? Bom, o avanço do nosso conhecimento em relação ao atendimento pré-hospitalar, ele nos ajuda, hoje em dia, a pensar como eu vou levar o paciente para o hospital certo, da forma certa, no momento certo, e principalmente tendo feito as intervenções certas para esse caso, para o caso específico daquele paciente que nós estamos tratando. Tá? Isso diminui a mortalidade em relação ao que nós chamamos de hora de ouro. Tá? Então, outro estudo norte-americano, também na década de 70, criou um gráfico que nós chamamos de gráfico trimodal. Por que trimodal? Porque ele tem 3 picos que falam sobre a mortalidade. O primeiro pico, então, se eu pegar o gráfico, seria isso aqui mais ou menos. Né? Uma curva aqui, uma curva aqui e uma curva menor aqui. Horrível o desenho, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Tá certo? O que é que esse desenho significa? Aqui, nesse primeiro pico de mortalidade, ele fala que 50% das pessoas que morrem decorrente de acidentes automobilísticos e trauma, morrem imediatamente na hora do acidente. Ou seja, para cada 1.000 pessoas que sofrem acidente, 500 vão morrer imediatamente. Tá certo? A única forma de salvar essas pessoas é com prevenção. Campanhas de prevenção, conscientização, se beber não dirija, use o cinto de segurança, não corra, não ultrapasse o lugar proibido, enfim. Né, as medidas de prevenção é o que poderia salvar essa parcela da população. Tá? No segundo pico, nós temos 30% das pessoas que sofrem acidente. Então, desses 1.000 agora, 300, certo? 300 vão morrer na primeira hora ou nas primeiras horas pós-acidente. É isso que nós chamamos de hora de ouro. Esse período da primeira hora pós-acidente ou as primeiras horas pós-acidente. É o período dourado, hora de ouro. Tá? E, graças a Deus, sofreu acidente. Ah, é verdade, sofreu acidente, né, Fernanda? Muito bem. Você ficou nos 500 que sobreviveu, graças a Deus. E aqui, o último pico são 20%. Os 200 que morreram, tá? Morrem de maneira tardia, por complicações do acidente. Tá? Então, aquele paciente ficou internado, sei lá, em coma, com nível de consciência rebaixado durante 20 dias, um mês, e acabou vindo a óbito. Aquele paciente teve sepse pós-acidente, acabou vindo a óbito. Tá certo? Ou seja, onde é que entra o APH aí? O APH entra em todos os picos. Como? No primeiro pico, com trabalho de conscientização e prevenção. Tá? Minha imagem está travando para vocês, gente? Dê um feedback nisso, por favor. Digita aí no chat. Sim, não, ela lascou. Mas vocês estão me ouvindo bem? Está fluindo bem?
Às vezes eu fecho essa janela aqui para diminuir o som, o barulho, atrapalha a minha internet. Beleza. Tranquilo. Então, deixa eu até desligar então a minha câmera. Espera aí, que aí não trava nada. Pronto, agora não tem como travar minha imagem. Tá certo? Então, assim, dentro dessa hora de ouro, essa chamada hora de ouro, é nesse momento aí que entra a intervenção direta do sistema de atendimento ao trauma. Tanto o pré-hospitalar quanto o intra-hospitalar. Então, dentro da hora de ouro, o APH tem 10 minutos, que nós chamamos de 10 minutos de platina. Os 10 minutos são o que faz a diferença no atendimento pré-hospitalar. Poxa, Fabrício, então, você quer dizer que o atendimento a uma vítima dessas de trauma no pré-hospitalar, ela dura 10 minutos? Não dura 10 minutos. Eu quero dizer que nos primeiros 10 minutos da sua chegada no local, você tem que ter controle do cenário, ciência da situação do seu paciente, definir as primeiras intervenções e fazer as primeiras intervenções. Você pode estar diante de um acidente, gente, que vai durar algumas horas para retirar o paciente do local. Tá? Se ele estiver preso em ferragens, por exemplo, demora algumas horas para poder fazer o desencarceramento, liberar essa vítima dali do local para você fazer a extricação e o resgate. Tá certo? Então, esse é o tempo que nós falamos em relação ao atendimento de trauma intra-hospitalar e pré-hospitalar. Tá certo? O que é que eu tenho que ter ciência? Cheguei no local de atendimento, quanto mais rápido eu chegar, atender e sair, melhor para mim e principalmente para o paciente. Certo? Então, o pré-hospitalar não vai até o local para fazer ciência, vai para fazer o atendimento, remover para o hospital e acabou. Tá certo? Aí, quando chega no hospital, você entrega e não faz mais nada? Não. A gente pode continuar atendendo, ajudando a equipe intra-hospitalar no atendimento, e depois a gente vai ter que fazer todos os registros de documentação. Tá bom? Bom, como é que esse atendimento pré-hospitalar evolui ao longo do tempo? Tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Todo emergencista, deixa eu cortar o nome socorrista, todos os emergencistas devem continuar aprendendo ao longo da vida. Então, quem faz um curso de atualização, quem toma um curso, quem faz um novo curso, está cumprindo com isso, tentando se manter atualizado o resto da vida. Fabrício, por que você cortou o termo socorrista? Porque essa profissão não existe no Brasil. Certo? Nem existe paramédico, nem existe socorrista regulamentado enquanto profissão. Tá? Nós usamos muito o termo socorrista e socorrismo para quem realiza a ação de socorrer. Quem presta primeiros socorros, por exemplo. Mas não é uma profissão. Tá certo? Não é uma profissão. Então, se alguém falar que vou fazer um curso de socorrista, deve ser curso de primeiros socorros. Mas não vai lhe profissionalizar, lhe formar como uma profissão que não existe regulamentação no Brasil. Tá? Paramédico, também não temos. A profissão paramédico ela é bem do hemisfério norte, não só norte-americana, tá? Bem do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, eles usam muito paramédicos. E o paramédico, ele é um profissional que nem é médico e nem é enfermeiro. Ele é um profissional só para atendimento de urgência. E aí ele realiza procedimentos médicos e realiza procedimentos de enfermagem, mas nem é um e nem é outro. Então, por exemplo, o paramédico não pode atuar no ambiente intra-hospitalar. Tá? O paramédico não pode, por exemplo, fazer uma remoção de um paciente que está no hospital Calixto para o hospital Costa do Cacau. Ele não pode fazer esse trabalho de remoções. Ele vai atender a urgência e levar para um socorro mais adequado. Tá bom? Bom, a ciência está sempre evoluindo. Tem muita coisa no atendimento pré-hospitalar que muda. Muda ao longo do tempo, muda ao longo dos anos. E a gente sempre precisa estar atento a essas mudanças. Tá certo? Então, por exemplo,
Esse X que entrou, ele fala da exsanguinação, e ele é bem para o pré-hospitalar. Ele é bem pré-hospitalar, ele não é intra-hospitalar. Porque o X, ele fala em lesão exsanguinante. Então, eu não vou conseguir levar uma pessoa com exsanguinação, com a perda sanguínea maciça, de onde eu estou para o hospital. Ele morre no meio do caminho. Tá certo? Então, por isso que o X, ele é bem pré-hospitalar, ele não é do intra-hospitalar. Fabrício, mas se a pessoa, sei lá, chegar com hemorragia massiva, a pessoa sofreu um acidente na porta do hospital e levaram para dentro do hospital sangrando. Aí tudo bem, é uma situação extra, né? Não é o corriqueiro, não é o normal. Tá certo? Nós devemos rever de forma crítica tudo o que nós fazemos. Gente, a gente vai chegar no momento de discutir sobre imobilização de vítimas e restrição do movimento da coluna. E vocês vão ver que os conhecimentos sobre imobilização da coluna datam de 40 anos atrás. Até hoje, nós temos pessoas que têm resistência em assumir que as coisas mudaram, que o conhecimento mudou, que existem evidências científicas fortes que justificam a mudança de comportamento. Tá? Então, por exemplo, hoje eu não uso prancha e colar para todo mundo. Nem todo mundo merece receber prancha e colar. São dois equipamentos que são específicos para pacientes específicos, que têm necessidades específicas. Tá? Então, todo esse processo de mudança também gera uma certa resistência em alguns grupos profissionais e até alguns grupos educacionais também. Tá? As práticas mudam à medida que vamos aprendendo. Não adianta você tomar um curso, aprender e não aplicar na sua realidade. Certo? Você perdeu tempo e dinheiro aí. Ok? Principalmente tempo, que é uma coisa que a gente não tem como devolver. Né? Gastou o tempo, já era. Dinheiro você ganha de novo, mas tempo, meu amigo, minha amiga, não tem como. Tá? Bom, a segurança do socorrista, é porque o PHTLS usa muito o termo socorrista. Segurança do socorrista do paciente estão em primeiro lugar. Tá certo? A pandemia jogou isso na nossa cara. Tá? Ou você usa equipamento de proteção individual certo, no nível correto, no grau correto de uso, tá certo? De acordo com a severidade da patologia, no caso é a Covid-19, ou você se torna uma vítima. E muitos colegas nossos se tornaram vítima. Eu tive Covid no final do ano passado. Mas eu não adquiri Covid trabalhando. Adquiri no ambiente doméstico, onde eu não estou 100% protegido. Então, meu pequeno acabou adquirindo e eu adquiri dele, cuidando dele, né? Daquele jeito. Graças a Deus foi um caso leve. Né? Mas no serviço eu não adquiri, porque lá no serviço eu sou muito chato em relação ao uso de EPI. Primeira coisa, em pandemia, gente, não existe emergência. Tá certo? Durante a pandemia, a prioridade é segurança. Depois, correria. Tá certo? Lógico que você não vai ficar ali fazendo cera, fazendo sua paramentação, mas tem que se paramentar minimamente, né, adequadamente, para ir fazer esse atendimento. Então, do mês passado para cá, deixa eu contar a história toda do começo. Em novembro de 2019, eu saí da ambulância e fui deslocado para o Núcleo de Educação do SAMU. Certo? E aí segui de novembro de 2019 até abril de 2020, fazendo os treinamentos. Quando estourou a Covid, a gente estava fazendo o treinamento da galera de paramentação e desparamentação. E aí uma colega adoeceu, Fabrício volta para a ambulância para cobrir a escala. Tá? E agora, no final do ano, com um certo reequilíbrio da escala, eu volto para o NEP e agora estou no NEP de novo. Mas, se, por exemplo, houver quadro de adoecimento e desfalque da escala, Fabrício volta para a ambulância, que é meu local, um dos locais que eu mais gosto. Tá? Eu sou muito chato para sair em ocorrência e me paramentar. Por que eu falo isso? Porque essa foi uma das pedras que eu cantei lá no SAMU. Eu falei, pessoal, nós estamos agora em abril, maio, no auge da pandemia, todo mundo assustado, com medo do corona, com medo da Covid, né? E aí todo mundo se paramentando. Mas vai chegar um momento que nós vamos nos adaptar a atender o paciente Covid, e aí vocês vão começar a relaxar com a segurança e vão diminuir o uso dos EPIs. Dito e certo. Dito e certo. Então, hoje a galera, às vezes,
anda na base sem máscara, não quer vestir o avental para ir fazer atendimento ao paciente, só quer usar o macacão. Enfim, né, comportamento humano é um negócio meio complicado. Mas aí a chefia vai, bate, exige, cobra, mas comportamento não é fácil de lidar. Eu sou chato, tá certo? E a pandemia mostrou isso pra gente. Ou você preconiza a segurança sua e do paciente, ou você vira vítima, tá? Exame primário é uma das lições que nós aprendemos em relação a atender esse paciente no ambiente pré-hospitalar. Como eu vou retirar, ou transportar, ou remover a minha vítima, ou eu posso usar também o termo extricar. Extricar vem de extricação. Extricação são técnicas de retirada do paciente do local de onde ele está, preservando sua integridade física. Tá? Aprendemos ao longo do tempo sobre imobilização e hoje sobre restrição do movimento da coluna. O termo imobilização ainda é bem aceito, ele não foi negado, mas o termo mais adequado é restrição do movimento da coluna, e a gente vai discutir mais para frente por quê. Aprendemos sobre as prioridades de avaliação e tratamento de uma vítima e de múltiplas vítimas. Tá? Como transportar, onde transportar, qual o método de transporte mais adequado e, especialmente, sobre documentação. Para nós da enfermagem, documentação fala muito sobre processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem. Eu vim para a emergência para o hospital para correr de SAI, correr para o lugar errado. Tá? Então, onde tem enfermagem, tem SAI, onde tem enfermagem, tem processo de enfermagem. Beleza? Todo o registro, toda a informação, todos os impressos que você precisa usar, vai precisar usar no pré-hospitalar. Lógico que adequada à situação de urgência, né? Eu não vou parar para sentar numa mesinha, tá lá o cara caído no chão, acidentado, eu vou sentar na minha mesinha para preencher os diagnósticos de enfermagem. Não é assim, beleza? Mas a gente adapta a nossa forma de registrar, de fazer anotações para esse paciente grave, tá? Em relação à segurança do nosso paciente e segurança do socorrista. A maioria de nós conhece essa regrinha aqui, né? Em relação à segurança, primeiro a minha segurança, segundo a segurança da minha equipe ou dos curiosos, tá? E por último, a segurança da vítima. Em alguns, toda vez que a gente fala sobre segurança, sobre esses mandamentos, a gente fala assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se sobrar um quinto, eu de novo. Certo? Por quê? Porque o profissional de saúde tem o péssimo hábito de esquecer da sua segurança para tentar cuidar do paciente. Ora, se eu não consigo cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar da minha equipe e nem vou conseguir cuidar da vítima. Eu vou, na verdade, me tornar uma nova vítima, certo? Porque eu descuidei da minha segurança. Então, por isso que a gente bate nisso aqui, para ver se o profissional de saúde, o profissional que vai prestar socorro, né, o socorrista, se ele lembra de se preocupar com sua própria segurança, tá? Se ele lembra de se preocupar com sua própria segurança, ok? Exame primário. Exame primário, ele é conhecido, bem conhecido. Se você não lembrar do termo exame primário, você vai lembrar de X, A, B, C, D e E. Certo? Então, primeira coisa, eu avalio a cinemática do trauma quando eu chego no cenário. Então, eu faço uma avaliação da cena. E vou entender mais ou menos o que houve nesse acidente para essa vítima estar na condição que está. Tá? Eu vou procurar e corrigir o que tiver risco imediato de vida. O XABCDE, ele é organizado assim para você atender primeiro o que mata mais rápido. Tá? Antes, se imaginava que o que matava mais rápido era uma via aérea obstruída. Depois a respiração, depois a circulação, as perdas sanguíneas, depois o déficit neurológico e, por último, as lesões que não foram investigadas, a hipotermia. Hoje, né, com a evolução do atendimento ao trauma, por exemplo, nós sabemos que você tiver uma vítima
encarcerada, sangrando, e não fizer nada, de nada adianta você cuidar do ar. A primeira coisa é controlar as hemorragias maciças ou massivas, para depois você seguir a sequência BCD. Como é que eu faço isso, Fabrício? A gente vai discutir mais para frente, mas o básico é curativo oclusivo e torniquete. Tá? Então, existe hoje um outro curso derivado do PHTLS chamado Stop the Bleed. É um curso de um dia que trabalha basicamente controles das hemorragias. Certo? Então, eu vou aqui pensar em manobras básicas para liberação das vias aéreas, em auscultar os pulmões no exame primário, né? Oferecer oxigênio precocemente, controlar toda hemorragia que não foi controlada no X, prevenir hipotermia e entender como é que está funcionando o padrão neurológico do meu paciente. Tá? Para começo de conversa, a estabilização cervical é feita aqui, ó, manualmente. Eu não uso logo o colar cervical. Primeiro eu seguro com as mãos, para depois decidir se eu vou precisar do colar, né, ou não. Depende muito do quadro clínico do paciente, da história do acidente. Por exemplo, quando é que eu não uso o colar, Fabrício? Se o seu paciente tiver um trauma de crânio e sinais de hipertensão intracraniana, não está recomendado o uso do colar, por exemplo. Porque o colar ele vai aumentar essa pressão intracraniana e piorar o quadro do paciente. Ok? Bom, as vias aéreas. Tudo começa pelo básico, gente. Tudo começa pelo básico. Tá? Então, o mais básico são as manobras manuais. Deixa eu ver aqui. A gente discute manobras manuais. O mais básico são as manobras manuais. Porque hoje de manhã eu falei de esporte básico, que é outra coisa. Desculpa. Achei que estava nesse slide aqui. Então, quais são as manobras manuais? Gel trash e shin lift. Tá? Existe também a tríplice maneuver. Que é um V. Tríplice manobra, tríplice maneuver. Tá? Então, essas três técnicas são de elevação da mandíbula, mobiliza a mandíbula do paciente para liberar a via aérea. Só que elas são técnicas temporárias, né? Depois que eu uso elas, eu vou usar essa aqui, que é a cânula de Guedel, ou cânula orofaríngea. A câmera eu desliguei, viu, Shafiq? A câmera eu desliguei. O slide está rolando aí. Tá? Dá uma saída e volta para ver se é isso. Beleza? Gente, o slide está aparecendo para todo mundo ou foi só para Shafiq? Feedback no chat, por favor. Pronto. Beleza. Então é só Shafiq mesmo. Ele volta, deixa ele sair e voltar. Tá? Então, assim, a cânula de Guedel ou cânula orofaríngea, ela é um dispositivo básico para manter a via aérea liberada. Ok? E a cânula orofaríngea me dá uma informação importante sobre o Glasgow do paciente. Tá? Se eu estiver na sala de aula ou na prática com vocês, perguntar, gente, algum de vocês deixa eu colocar a Guedel só para fazer uma demonstração? Você pode até deixar, que seria uma loucura, né? Mas tem gente doido para tudo. Você pode deixar eu colocar, mas seu corpo não vai deixar. Certo? Seu corpo vai expulsar a Guedel. Então, o que isso significa? Se você colocou a Guedel no seu paciente e ele não reclamou, que o Glasgow dele máximo é 8. Ou seja, é um paciente gravíssimo que precisa ser entubado. Tá? Além disso, em relação às vias aéreas, a gente já sabe que quanto mais cedo oxigenar o paciente vítima de trauma, melhor. E aí eu vou usar a saturação de O2, né? O oxímetro de pulso para definir isso, para ver depois como faz. Tá? Eu tenho que controlar as tentativas do médico realizar a intubação. Ah, Fabrício, enfermeiro intuba? Intuba, certo? Mas não é um procedimento de enfermagem, é um procedimento médico, ou seja, a prioridade para realizar o procedimento é do médico. Quando é que o enfermeiro intuba, então?
Numa equipe de pré-hospitalar, se o médico não conseguir intubação, o enfermeiro tenta, tá? Mas para isso o enfermeiro vai ter que ter destreza e curso de capacitação para manejo de vias aéreas, tá certo? Verificar a posição do tubo, tá? Para não haver uma intubação seletiva. Todos esses são aprendizados que o tempo nos trouxe em relação ao atendimento a vítimas no pré-hospitalar, tá? Em relação à ventilação, eu só posso ventilar depois que o caminho para a ventilação estiver livre. Então, não adianta eu tentar ventilar o paciente sem liberar a via aérea primeiro. Pensa aí, o paciente cheio de secreção, vômito na boca, você vai e pega um ambu. Vai fazer bolinha de vômito. Beleza? Mas não vai conseguir ventilar seu paciente. Então, nesse caso, eu tenho que aspirar, liberar essa via aérea, lateralizar o corpo todo do paciente, para remover essa secreção, para depois fazer a ventilação. Tá certo? Eu vou monitorar continuamente a ventilação do paciente. E quando a gente fala em ventilação em relação ao trauma, eu tenho que avaliar o tórax do paciente para ver se ele não tem nenhuma lesão que comprometa a sua capacidade ventilatória. Eu tenho que ventilar de maneira correta, com a frequência correta. Tá? É baixinho. Eu não posso ventilar à vontade. Eu tenho que ter cuidado, cautela na hora de ventilar. Tá certo? E usar o ambu, o bolso, a válvula, a máscara, de forma adequada. Oi? Relaxa, daqui a pouco eu boto aí. Circulação. Nós falamos de controle das hemorragias. Ô, é dodói. Olha como ele já sabe que é dodói, ó. Ele já viu o dodói, já sabe. Eu tenho que ter... vocês não estão vendo bem isso não, porque eu desliguei a câmera. Peraí. Vocês não podem perder, não, gente. O meio é uma espetacular parte. É uma parte que vocês não pagaram e vão ter. Tá certo? Então, assim, o controle de hemorragias... Como é que é isso? Leva ela para a mamãe, leva. Leva ela para a mamãe. Leva também. O controle de hemorragias, apesar de a gente já ter falado da lesão exsanguinante, eu preciso continuar na avaliação da letra C, porque nós temos hemorragias internas que são importantes. Tá certo? Então, as hemorragias internas, eu preciso tomar cuidado, tá? Com sangramentos de pequena monta, principalmente na região peritoneal e retroperitoneal. Vocês já ouviram casos de pacientes que sofreram acidentes, né? E ajudaram no acidente, atenderam também, daqui a pouco apagou, desmaiou e foi a óbito. Tá? Então, nesses casos, a gente ouve falar muito. Você pode nunca ter visto alguém assim, mas é só uma lenda que não é lenda, é um fato. Tá? Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um sangramento lá na porção posterior do fígado, que está tamponado, pós-acidente, o fígado está lá fazendo tamponamento, mas aí começou a se movimentar, mexeu para lá, mexeu para cá, a pressão aumentou, voltou a sangrar, hipovolemia, choque e óbito. Beleza? Acontece sim. Então, eu tenho que tomar cuidado, não é só lá na hora do X que eu controlo os sangramentos. Você tem que pensar assim, se a minha vítima teve uma lesão sanguinante, eu atendi lá no começo, fazendo torniquete, com a compressão direta, ele pode ter lesão em outras partes do corpo, como abdômen, tórax e crânio. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. A calça pneumática não se usa mais, o PESG não se usa mais, isso está proscrito. Tá? No trauma, até que se prove ao contrário, toda causa de choque é hipovolêmico. Existem outros tipos de choque no trauma? Sim. Olha, tá vendo aí? Tainara colocou nos comentários que a mãe dela teve um pequeno hemotórax que não foi visto no primeiro atendimento. Importante isso. Às vezes a equipe passa batida nessas avaliações. Isso é preocupante. Tá? E isso é resultado também de falta de sistematização do atendimento, viu, gente? A sistematização, ela ajuda a evitar esses erros de avaliação. O acesso venoso, ele deve ser obtido durante o transporte. Poxa, Fabrício, e eu vou conseguir pegar a veia do paciente com o carro andando? Vai. A gente pega. Tá? Ah, então você saiu da faculdade e já sabia fazer? Claro que não. Saí da faculdade e não sabia pegar um scalp direito. Né? Não é assim, não. Aprendi a duras penas. Né?
Então, hoje a gente faz acesso vascular com o carro andando. Ah, mas isso é muito Estados Unidos, que tem aquelas rodovias com asfalto perfeito, etc. Tem sim, Bruninha, claro que tem. É com asfalto perfeito. Não, gente, eu estou falando de Itabuna. Itabuna tem muito mais buraco que Ilhéus, por exemplo. Nossa estrada aqui é horrível. Nosso asfalto aqui é barril. Pois é, Tiarinha. Tiarinha fez voluntariado, viu muita coisa legal. Então, assim, dá para fazer sim acesso vascular em movimento. Com cuidado, claro, mas dá para fazer. Tá? É prioridade, gente? Não. Olha, a mãe de Tainara estava andando, então eles pensaram que ela estava bem. Subestimou o caso. Então, o acesso venoso é prioridade? Não, o acesso venoso não é prioridade. Prioridade é chegar com esse paciente no hospital para a cirurgia. Tá certo? É possível, se eu não conseguir acesso vascular periférico, eu vou tentar um intraósseo. Tá? Isso é o que está protocolado. Todo o SAMU tem acesso intraósseo? Não, gente, não tem. Certo? Nem todo o SAMU tem. O nosso aqui, por exemplo, não tem. E não é por falta de solicitação. Todos os coordenadores já solicitaram e ninguém nunca comprou. Tá? Ah, o de Ilhéus tem? Não, não tem. Também não tem. Tá certo? Infelizmente. Tá? A gente vai ter aula para falar de intraósseo. A gente vai fazer uma prática no SAMU também com intraósseo. Vocês vão furar uns pezinhos de galinha para ver como é. Para entender como é que é furar osso. Tá? A gente vai ter essa prática ainda. Ok? Não é recomendável você administrar volume de forma muito agressiva. Muito volume acaba fazendo hemodiluição. E o paciente acaba sanguinando, porque você dissolveu o que sobrou de sangue nos vasos do paciente. Tá? Avaliação neurológica na letra D, certo? D é de déficit neurológico. Tá? É daí que vem o D. Na verdade, o D em inglês é disability. Certo? Disability, é esse que é o D do ABCD. Tá? Eita, os cachorros agora se agitaram aqui. Deixa eu fechar. A cachorrada começou a se agitar aqui. Já foi. Bom, eu preciso identificar os pacientes com indicação de mobilização da coluna. Quando a gente fala de lesão da coluna e trauma raquimedular, isso entra na avaliação neurológica, tá certo? Manter essa estabilização manual até que o paciente esteja totalmente mobilizado ou restrito. Tá? Usar acolchoamento, fixar primeiro o tronco e depois a cabeça do paciente. Examinar as pupilas, procurando sinais de lesão cerebral traumática. Lembrando que é assim, lesão cerebral traumática é o que nós chamávamos de TCE antigamente. Tá certo? Hoje, o Glasgow, ele vai de 15, que é o máximo normal, até o mínimo de 1. Antes, o mínimo era 3. Não existia Glasgow 1. Mas, com o advento da avaliação das pupilas, eu consigo chegar hoje ao Glasgow 1. Tá? Vamos ver isso também mais para frente. A retirada. Como é que se retira a vítima do veículo? Que técnica utiliza? Técnica rápida, técnica padrão. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ó, colete verde, ele já era, o nome dele é CAD. O CAD morreu, não se usa mais. Passamos 1 minuto de silêncio para ele. Então, o CAD é um equipamento de 40 anos atrás que a gente utilizava. Hoje você encontra no SAMUS. Lá na nossa ambulância ainda tem ele presente. Certo? Mas não há mais indicação de uso do CAD, porque se ficou provado que esse colete movimenta mais a coluna do paciente do que falar: ei, senhor, levanta do carro e senta na minha maca. Tá? É um resumo do que a gente chama de autoesticação assistida. Então, usar o CAD movimenta mais a coluna do que pedir para o paciente sair pelos seus meios próprios do carro e deitar-se na maca. Ok? Eu tenho que lembrar das limitações do colo cervical. Eu não posso usar colo cervical para tudo, nem para todos. Certo? E eu tenho que lembrar que esse processo de remoção significa um trabalho em equipe, ou eu posso até falar em equipes. Eu posso precisar da ajuda do Corpo de Bombeiros, da polícia, para fazer a remoção, além da minha equipe do pré-hospital. Tá?
O que mais que a gente aprendeu ao longo desses anos todos nessa história de APH? Cuidado, eu não posso perder tempo no local, certo? Aquilo que a gente comentou dos 10 minutos de platina. Eu não posso deixar de reconhecer sinais de piora em um paciente inicialmente não muito grave, paciente que estava bem, andando, começou a ajudar todo mundo e de repente desmaiou. Eu não posso deixar de reconhecer lesões com risco de vida, tá? Por não examinar o paciente inteiro, não fazer o E de exposição. Não prevenir adequadamente hipotermia, isso também entra aqui no E. Tá? Ah, hipotermia. Poxa, Fabrício, a gente mora aqui no sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, Ipiaú, são regiões quentes, faz muito calor, Mata Atlântica, faz muito calor, não tem hipotermia aqui. Tem. Toda vítima de trauma perde temperatura, perde calor. O trauma, ele tem um gasto calórico muito elevado, o que leva à redução da temperatura. Quer ver você lembrar disso aí? Aquele paciente vítima de queda de moto, foi atendido e chegou no pronto-socorro, você colocou ele deitado na maca inox. O que é que ele faz quando deita na maca inox? Treme de frio. Ele treme de frio. Ah, é o ar-condicionado. Não é o ar-condicionado só, não. É a perda de temperatura do paciente. A hipotermia, em graus moderados, mas é hipotermia. Tá certo? Fazer o exame secundário antes de estabilizar a vítima. Gente, exame secundário é exame cefalocaudal, é exame detalhado, que você só faz depois que a vítima está estabilizada. E a outra preocupação é você deixar de fazer o exame secundário quando você tiver possibilidade de fazer. Uma vez que estabilizou o paciente, agora é hora de detalhar a avaliação desse paciente. Como vai ser feito o transporte? Semana passada nós tivemos uma live muito legal com o Marcelo Gomes de Carvalho sobre transporte aeromédico, certo? É nosso sonho trazer essa pós para cá. Ainda a gente traz. Ah, Fabrício, mas Itabuna e Ilhéus não tem helicóptero. Não tem hoje, certo? E você não vive só em Itabuna e Ilhéus. Você ganha o mundo e vai trabalhar aí no mundo, tá? Com aeromédico. A Bahia tem serviço de transporte aeromédico. E em 30 meses, todos os profissionais que trabalham com aeromédico vão precisar de pós-graduação em enfermagem aeroespacial. Tá? Quando você pensa em transporte, você pensa em helicóptero, você pensa em ambulância, você pensa em lancha. Depende da realidade, depende da distância e depende do grau de gravidade do paciente. Nem todo paciente pode subir no avião para ser transportado e nem todo paciente aguenta ser removido com ambulância, por exemplo, daqui para Salvador. Tá? E a lancha, Fabrício? A lancha, as ambulâncias, por exemplo, elas são muito utilizadas em locais onde você tem muitas localidades com ilhas, ou localidades ribeirinhas, como é Manaus, né, na floresta amazônica. Você tem muito transporte em ambulância, certo? Salvador tem. Porque Salvador tem a travessia Salvador-Mar Grande, e Mar Grande é atendida pelo SAMU Salvador. Tá? Então, escolher o meio de transporte adequado também faz parte dos aprendizados ao longo da história do pré-hospitalar. E aí vem a parte final, que é: fiz tudo, atendi, é hora de registrar. Certo? Lembra que só vale o que está escrito. Só vale o que está escrito. O que não está escrito não vale. Tá? Então, a documentação ajuda a registrar gastos, ajuda na estatística do serviço, na previsão de materiais, para entender a mortalidade do seu serviço. Por exemplo, graças aos dados, nós sabemos que em Ilhéus, por exemplo, que é uma região de praia, região litorânea, nós temos aumento dos casos de afogamento nesse período entre novembro e março, que é bem verãozão, bem a época de veraneio mais forte do município. Então, justifica fazer campanhas preventivas, justifica aumentar a vigilância nas praias nesse período. Tá? Lembrando que, só uma observação sobre o afogamento. Às vezes a gente pensa que o afogamento acontece mais no mar e mais na praia, por causa do mar, etc., das correntes, mas não. As pessoas morrem mais de afogamento
nos rios e lagos. Por que, Fabrício? Porque na praia você tem salva-vidas. Nos rios e lagos, não. Tá? Então, isso já é um motivo para ter um alto índice de mortalidade no afogamento nessas águas doces e não no mar. Resumindo e finalizando esse slide de hoje, né, uma frase do Norman Maxwell. O Norman Maxwell ele é um dos fundadores do PHTLS, hoje ele é falecido, morreu relativamente jovem, por câncer. Tá? E ele fala o seguinte: não foram os nossos pacientes que nos escolheram, nós é que escolhemos cuidar dele. Isso é frase para você copiar, fotografar, printar e botar no seu Instagram depois. Tá certo? Mas é uma frase fantástica que lembra isso. Quem escolheu trabalhar na área de saúde, quem escolheu trabalhar com urgência e emergência, somos nós. Não foi o nosso paciente acidentado. Né? Hoje é um belo dia para eu sofrer um acidente e ir para o pronto-socorro. Não é. Nós escolhemos isso, então, nós que temos que nos esmeirar, tá? E estudar cada dia mais para melhorar o nosso atendimento. Certo? Vou buscar. Muito bem. Cadê os rostinhos de vocês? Cadê as câmeras? Andresa, boa noite. Boa noite. Lúcio. Cadê Gleice? Cadê a Carolina? Pode ligar as câmeras, né, gente? Olha lá, bebê Andresa lá. Tá aqui. É filho? É, filho. Legal. Olha a dona Gleice. Gleice, não está em pijama, Gleice. Gleice, não, velho. Você não vai gostar de aula de pijama, não. Eu quero ver se você vai para a prática de pijama. Tem que se vestir para assistir a aula, rapaz. Pois é, gente. Então, assim, hoje nós terminamos a primeira parte. O que é que eu tenho de recado? Bruninha, Bruna, eu estou vendo ali. Lúcio, velho, está ali já. Ei, Chafique, mostra a cara, Chafique. Quer ver você ligar a câmera? Vamos tirar uma foto para postar. Aí todo mundo liga a câmera. Concordo. Hã? Gostei dessa foto. A gente até ajeitando os cabelos para sair na foto. Todo mundo começa. Gente, vamos lá. O que é que eu preciso de vocês? Eu vou salvar a outra salva, está gravada, né? Vou depois botar o link para vocês, quem quiser assistir ou rever, quem não assistiu, assistir. Mas eu preciso que vocês coloquem lá no grupo, por favor, a disponibilidade de vocês para as práticas. Eu já vou agendar a prática para a semana que vem, vai ser a primeira de 15 dias, e a gente vai ficar tendo prática de 15 em 15 dias. Tá? Aquela sequência que está lá no cronograma de vocês é só a sequência de conteúdo, não está por data. Por data estão as aulas teóricas, tá certo? Mas as práticas estão ali só para constar que tem aqueles conteúdos práticos para a gente ver. Ok? Ok. Eu vou montar os grupos baseado no que vocês me disserem lá no WhatsApp. Tá certo? Então, eu preciso que vocês me mostrem lá. Eu só posso dia, sei lá, dia de segunda, eu só posso de terça, posso de quarta. Eu trabalho, para mim é melhor final de semana, que eu vou montar os grupinhos. Não são muitos grupos, mas vou montar os grupos de acordo com a disponibilidade de vocês. Se vocês não me disserem disponibilidade, eu vou montar de acordo com a minha cabeça. E acabou. Tá certo? Quem já falou lá, eu já anotei. Tá? Mas quem não colocou ainda, por favor, coloca no grupo. Eu só posso dia tal, eu só posso dia tal. Beleza? Vamos fazer essa foto? Sorriam. Todo mundo ok aí? 1, 2, 3.
Foi. Foto feita. Certo? Gente, um prazer estar com vocês. Toda segunda-feira estamos juntos nesse mesmo bate-canal. Tá? O link ele pode mudar, mas eu creio que vai ser esse mesmo, mas eu vou sempre mandando o link para vocês no dia da aula, tá certo? E o material eu mando também lá no WhatsApp para vocês. Beleza? Muito bom ver vocês, muito bom rever quem há muito tempo eu não via, e muito bom conhecer pessoas novas também. Tá? Depois a gente vai fazer uma rodada de apresentações. Hoje foi o primeiro dia, muita gente chegando, então na segunda que vem a gente faz uma rodada para a gente conhecer cada um, ver quem está onde, fazendo o que da vida. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Boa noite para vocês e fiquem Boa noite. Boa noite. Boa noite.